Olá, meus irmãos, a paz do nosso santo e altíssimo Criador a todos. Muito bem, irmãos, mais um vídeo nós estamos aqui fazendo. Vídeo esse, o qual nós vamos estar mais uma vez extraindo das Escrituras Sagradas as verdades escondidas que o sistema religioso nunca revelou e nem vai revelar. Não significa que eu estou aqui para revelar, jamais. Eu estou aqui para mostrar dentro do livro chamado Bíblia, dentro das Escrituras Sagradas, estou aqui para mostrar dentro delas a verdade que o sistema, os líderes religiosos jamais revelam para os seus seguidores, infelizmente. Eu quero dizer para vocês, irmãos religiosos, irmãos cristãos, evangélicos, católicos, enfim, quero dizer para todos os que são religiosos, que seguem doutrinas de homens, que andam sobre os ensinamentos dos homens, dos líderes, quero dizer para vocês que todos vocês, todos, sem exceção, irão ter uma grande decepção. Todos vocês religiosos irão se decepcionar amargamente. Eu afirmo isso para vocês e vou provar isso dentro das Escrituras. Irmãos, eu sei que muitos dos irmãos já saíram desse sistema podre, esse sistema imundo que chama religião. Muitos dos irmãos já conheceram a verdadeira palavra, a verdadeira verdade, que está aqui no livro chamado Bíblia, e têm se libertado dia após dia. Nós temos visto que o sistema conseguiu alienar, manipular a grande maioria das pessoas. Na concepção do povo, você só é de Deus se você ter alguma religião, se você frequentar os templos evangélicos, católicos. Se você não frequentar, se você não dizimar, se você não ajudar a obra, se você não fizer o que eles querem que você faça, você não é de Deus, você é do diabo, você é do inimigo, você é separado. Coisa que o nosso mestre, o nosso Salvador ensinou ao contrário. Meus irmãos, ele diz para nós amarmos uns aos outros. Ele disse: conhecereis se sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Independente se as pessoas são religiosas ou não, se bebem, fumam, se fazem coisas erradas, independente do que elas são, do que elas fazem, temos que amá-las, irmãos, como o mestre ensinou. Hoje nós temos essa grande divisão entre o mundo religioso e o mundo que não é religioso. Então vamos lá para o livro de Daniel, capítulo 7, e vamos ver por que vocês, irmãozinhos religiosos, católicos, evangélicos e demais religiões, por que vocês irão se decepcionar grandemente? Vou lhe mostrar por quê. O sistema religioso, o catolicismo, o evangelho, o cristianismo, tem impregnado no cérebro das pessoas que quando vier a grande tribulação, Deus irá vir, irá tirar o seu povo escolhido, a igreja, irá arrebatá-los e irá deixar os demais aqui sofrendo a grande tribulação, padecendo, morrendo, se perdendo. Aonde é que está escrito isso? O Criador dos céus e da terra, jamais ele iria fazer acepção de pessoas, jamais ele iria vir aqui resgatar um pouco de pessoas e deixar as outras sofrendo. Não, irmãos, isso não existe. E o sistema diz que será assim, e ainda diz que irá ter repescagem. Deus volta de novo para resgatar aqueles que sobreviveram à tribulação. Não, irmãos, a grande tribulação, o dia do Senhor,
ou seja, a nova ordem mundial, traduzindo é a grande tribulação, todos do planeta Terra irá enfrentar esta grande tribulação. Essa é a verdade. Eu não sou dono da verdade, mas estou tentando levar essa verdade que está aqui nas Escrituras. Daniel, capítulo 7, mostra aqui. Daniel, capítulo 7, e o versículo 24. Você pode ler em sua casa, com mais paciência, pode ler o capítulo inteiro. Aqui eu só vou resumir, irmãos, para o vídeo não ficar muito longo. Aqui Daniel está se referindo ao anticristo, à abominação, ao dominador dos últimos dias na terra. Aqui diz assim, Daniel 7,25, aqui diz que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, contra o Criador. Magoará os santos do Altíssimo. Irmãos, o anticristo irá magoar. Sabe o que significa magoar? É entristecer fortemente as pessoas. Magoar significa deixar elas iradas, com ódio. Aqui diz que ele magoará os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos, quem são os santos? Os santos são o povo que serve o Criador, que anda na justiça, que usa a fé, que ama o seu próximo, que respeita o seu próximo. Os santos não são aqueles que devolvem dízimos, fazem campanhas nas igrejas, tomam santa ceia. Não, esses não são santos, não. Esses são babacas que se misturaram na religião e acham que por fazerem os desejos e ordenanças dos seus líderes, são pessoas de Deus. Não. Os santos são aqueles que o Pai disse, aquele que amar a Deus acima de tudo e o seu próximo, aquele que anda justo, aquele que usa a fé, aquele que é misericordioso. Esse é o santo das Escrituras. Então aqui diz que o anticristo magoará o povo do Criador, os santos, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Nas mãos de quem? Do anticristo. Os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, irmãos, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. 1 ano mais 2 anos, 3 anos. E mais metade de um tempo, que é 1 ano, 3 anos e meio de grande tribulação, que o anti-Messias, o anticristo ele irá governar 3 anos e meio aqui na terra com as suas leis brutas e malditas, mudando tudo. E já está tudo sendo mudado. Já está tudo sendo mudado. Tanto tempo como a lei está sendo mudada. Você tem visto aí no inverno fazendo um calor infernal, no verão nevando em vários países. O tempo está descontrolado, irmão. Os homens com a sua tecnologia, antenas ARP, projeto Blue Beam e vários outros projetos aí que não conhecemos, não temos o suficiente conhecimento. O homem está modificando os tempos e as leis. Os políticos estão mudando as leis, todas elas. Casando homens com homens, mulher com mulheres, apoiando o aborto. Coisas horríveis estão acontecendo no nosso meio. Infelizmente, irmãos. Infelizmente, essa é uma verdade que poucos aceitam, mas é verdade e acabou. A verdade vai ser dita, seja por mim, seja por outro irmão, seja por alguém famoso, seja por um milionário, seja por um pobre, um mendigo, a verdade vai ser levada. O Pai vai esclarecer a verdade nesses últimos dias. E as últimas verdades serão postas na cara de todos. Aqueles que aceitarem a acreditar, que assim seja, e os que não aceitarem. Então aqui diz lá no livro de Daniel que o anticristo, o antimessias, irá magoar os santos do Altíssimo. E diz mais, cuidará em mudar os tempos e a lei. Está tudo mudado aí, os tempos e a lei. Só falta ele se revelar. E os santos serão entregues nas mãos por um tempo,
2 tempos e metade de um tempo. Então, meus irmãos religiosos, eu falo para os religiosos, os católicos, evangélicos, cristãos, já que vocês são os escolhidos de Deus, vocês que frequentam esses templos aí, Universal, Mundial, Presbiteriana, Maranata, Adventista, Batista, vários templos religiosos, vocês que frequentam eles, são membros deles, vocês que se dizem ser escolhidos de Deus, então, se vocês são santos, escolhidos de Deus, vocês irão ser entregues nas mãos do anticristo, como está escrito aqui no livro de Daniel. Então, se vocês serão entregues nas mãos do anticristo, então vocês irão sofrer esta grande decepção que o sistema religioso diz para você, que vocês serão salvos e não passará pela grande tribulação. Mas as Escrituras diz que vocês serão entregues nas mãos do anticristo. E aí? Aí cabe você escolher, ou você crer no bando de mentira que esses porcos líderes religiosos ensinam, ou você crê nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, esses líderes religiosos são filhos da serpente, são homens inúteis, não gostam de trabalhar, gostam de viver nas custas de muitos de vocês que devolvem dízimos e dão ofertas para eles. Além de comerem o melhor da terra com o suor de vocês, mentem e enganam muitos de vocês. Então, já que vocês são santos, são os escolhidos, vocês estarão nas mãos do anticristo, como está escrito aqui em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Vocês irão se decepcionar com essa imunda religião chamada instituição evangélica, instituição católica e outras demais, judaísmo, islamismo, budismo, vou nem citar, que são várias. Então o anticristo vai colocar todos nas mãos dele, todos vão ter que seguir o sistema de governo dele, as vontades dele. Ele irá reinar por 3 anos e meio e irá comandar esse planeta. E só quem vai vencer o antimessias, o anticristo, é o nosso Salvador, com um sopro da sua boca. Irmãos, estamos prestes a ver, a nossa geração parece que será a geração que irá ver todo esse mistério das Escrituras se cumprir. Para uns isso é maravilhoso, para outros que já estão predestinados a adorarem a besta, o anticristo, infelizmente é só tristeza. Apocalipse 13, livro de Apocalipse, capítulo 13, mostra aqui. Olha o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Veja bem, irmãos. Diz assim: foi dado a quem? Foi dado ao anticristo, irmãos. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, o povo de Deus, e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O anticristo vai dominar os povos, as línguas, as nações. Ele vai ser o Deus de todos aqui na terra. Não o meu, provavelmente nem o seu. Você que crê em um só Criador, em um só santo e único Deus, que é o nosso eterno Criador dos céus, da terra e do mar. Então, Apocalipse 13, versículo 7. Foi dado para ele que pelejasse, lutasse contra os santos e os vencesse. Os santos vão ser vencidos pelo anticristo, irmãos. Vocês religiosos, crentes, evangélicos, cristãos, católicos, judeus, enfim, vocês que se dizem ser de Deus serão vencidos pelo poder do anticristo, é o que está escrito.
é o que está escrito: vocês serão vencidos por ele. Mas o sistema podre, evangélico, católico, o sistema imundo, não revela isso para você. É tudo um mar de rosas, é tudo bonitinho. Você vai ser fiel no seu diziminho, você vai ser fiel na sua ofertinha, você vai comparecer todos os domingos para comer o pão, beber o vinho e será salvo. Isso é uma mentira, irmãos. A salvação está dentro de nós. O nosso Salvador disse lá no livro de Marcos que o reino dos céus está dentro de nós. O Pai colocou o Espírito dele dentro de você. Você tem o Espírito do Pai dentro de você. Se a salvação está dentro de você, está dentro de mim, se a salvação está dentro de nós, não precisamos buscá-la em lugar nenhum. Se está dentro de nós, por que eu vou lá na Adventista buscar? Para que eu vou lá na Universal? Para que eu vou buscar no terreiro de Macumba? Não, irmãos, a salvação está dentro de nós e acabou. São palavras ditas pelo nosso Mestre. Eu acredito no que ele falou e não no que esses porcos falam. Então, foi dado também que ele pelejasse, o anticristo pelejasse contra os santos e os santos o vencessem. Todos nós iremos passar pela grande tribulação. Vocês, religiosos, que acreditam que não vão passar, serão arrebatados, vocês serão grandiosamente decepcionados. Então abra os olhos, fuja dessa decepção, saia do sistema religioso, irmãos. Pare de querer buscar as coisas desse mundo. A religião, ela só quer trabalhar na mente das pessoas para elas crescerem financeiramente. É tudo que a religião quer. A religião pega vocês, religiosos, pela ganância. Os irmãos vão nas igrejas em busca de alguma coisa, em busca de alguma bênção, seja ela no casamento, seja ela financeira, na saúde, vão em busca de alguma coisa e se esquecem de que tudo que pedires, crendo em oração, receberá, como está escrito. É preciso só crer, irmãos, e pedir. Não é necessário fazer campanha, votos, fazer correntes de oração. Tem igrejas aí que ensinam o povo a fazer correntes de oração. Irmãos, corrente é algo que aprisiona. Como é que você vai fazer correntes? Correntes aprisionam, irmãos. E muitos aí estão aí nessa balela, caindo nesse engano de correntes de oração. Irmãos, aqui no livro de 1 João, mostra aqui. 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo ou as coisas do mundo, o amor do Criador não está em você. Se você amar o seu veículo, a sua casa, ou seja lá o que for, se você amar esse mundo, as coisas que há nele, o amor do Criador não está em você. Essa é a verdade. Aqui no 1 João capítulo 5, mostra aqui. 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó: sabemos que somos do Criador, somos de Deus, e que o mundo inteiro, o mundo completo jaz no maligno. Nós somos do Criador, irmãos, e o mundo inteiro jaz no poder de Satanás. O mundo inteiro já é do maligno. Se o mundo é do maligno, a religião que você frequenta também é do maligno. A política, o exército, a tecnologia, as coisas desse mundo é controlada pelo maligno, porque o mundo jaz na mão dele. Infelizmente. Então, essa é a mensagem, esse é o aviso. Todos os religiosos, todos eles irão se decepcionar grandemente quando a grande tribulação começar a acontecer e vocês olharem para o céu, olharem para o lado, olharem para o outro e não acontecer nenhum livramento, nenhuma salvação, nenhum arrebatamento, porque não vai haver. Todos irão
passar pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 18. O que nós temos que fazer para não ser decepcionado, o que os religiosos têm que fazer para não ser decepcionado, é sair da religião, como ensina o livro de Apocalipse. Sair fora do sistema, nascer de novo, pensar coisas novas, examinar as escrituras, andar como o mestre ensinou. Vamos lá, Apocalipse 18, para finalizar o vídeo. Diz assim, ó: depois dessas coisas, aqui foi uma visão que João teve. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. A terra ficou iluminada, clara com o poder do anjo. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram a custo da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. O Pai disse: retirai-vos dela. De onde? Da Babilônia. Que Babilônia? A religião, o sistema religioso é uma Babilônia. Babilônia significa confusão, irmãos. E o sistema religioso é uma confusão. É uma confusão. Você vai na Assembleia e ensina uma coisa, você vai na Adventista e ensina outra, você vai no Candomblé e ensina outra, você vai na maçonaria, um ensino diferente. Então ninguém consegue saber qual a religião certa, porque é uma Babilônia, é um sistema de confusão que confunde a cabeça das pessoas. Se Deus é um só, para que a divisão de ministérios? Então, irmãos, olha, versículo 4, 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, temos que nos retirar do sistema religioso. Todos têm que sair dele, dessa confusão. Infelizmente, muitos se prostituíram com a religião, com a igreja católica, a igreja evangélica. A igreja católica é a grande prostituta, a grande meretriz, e as igrejas evangélicas são as filhas da igreja católica. Igreja católica, grande meretriz, igrejas evangélicas, prostitutas. Essa é a verdade, irmãos. Então fica aqui essa mensagem, que todos entendam, que todos possam analisar. Não fique pelo que eu estou falando. Examine as escrituras, estude, busque, procure, pois muitos irão achar. Espero que muitos abram os olhos e não se decepcione com esse sistema inútil e que só serve para enganar e levar as almas de muitos para o lago de fogo. Fiquem todos na paz do nosso grande Pai e que todos recebam a salvação que é dada de graça através da fé. Até o próximo vídeo, se for da permissão do nosso Pai. Até mais.